Não é? Caramba, não. Faz uma série de 2 partidas, melhor de 3. Verdade. O melhor de 4, né? Quem chegar a 4 pontos consegue a classificação. Porque o sorteio é injusto. E até porque o time que perder vai recorrer. Não tenha dúvida, você não chega ao final rapidamente desse negócio. Eu achei uma falta de critério. Antes existia o critério do peso da federação. A Federação Paulista, pelos seus times, pelos seus títulos, tinha mais peso do que a Federação Catarinense. Mas esse ano não tem. Que coisa incrível. Muito bem, nós estamos falando aqui de Guarani e Criciúma, cuja vaga na Copa do Brasil vai ser decidida na Moeda. Tchau, Edmilson, até amanhã. Até amanhã, Edson, até amanhã, ouvintes, e obrigado pela audiência. Amanhã nós voltamos às 10 da manhã com Bastidores do Poder, 11 horas mais 26 minutos, vem aí o Nossa Área com a equipe do Carlos Batista. Eu vou falar uma frase aqui jamais dita na história do rádio. A origem! A origem, a origem! Até amanhã. A origem! Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Batista. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes Campinas, AM 1170 e FM 85.7, Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E para você também que está na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós, dê um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui, Nossa Área. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diante de 30 mil torcedores, Luiz Soares é apresentado como novo camisa 9 do Grêmio. Festa na Arena selou a chegada do pistoleiro, como é conhecido no Uruguai. Estreia deve ocorrer contra o São Luís dia 17 na decisão da Recopa Gaúcha. Neymar é poupado e não será utilizado na estreia do PSG na Copa da França. Ideia da comissão técnica é deixar o brasileiro 100% após lesão no tornozelo durante a Copa do Mundo. Segundo a imprensa francesa, Neymar será colocado novamente à disposição no mercado na próxima janela de transferências. O clube francês está disposto a ouvir ofertas a partir, atenção, a partir de 100 milhões de euros. Colômbia atende a pedido da FIFA e coloca nome de Pelé em estádio. Estádio Belo Horizonte, da cidade de Vila Vicêncio, passará a ter o nome do rei do futebol.
E agora vamos com os destaques, está aqui na área, na nossa área, Antônio Lupe, o seu primeiro destaque, diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Bom dia, grande abraço a você, a todos que acompanham nossa área. Meu primeiro destaque da Ponte Preta, que já acertou o novo contrato com o atacante Everton, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Salário dentro da realidade do clube durante a Série A2 e depois com aumento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Existe uma expectativa que ainda na Série A2 Everton volte a jogar com a camisa da Macaca. Já no Guarani, a diretoria ainda está buscando um atacante para a disputa do Campeonato Paulista. O Bugre estreia no dia 14 contra o Santo André. A última contratação anunciada foi a do volante Wenderson. Gleger Zorzin. 11h31, Gleger, o seu destaque, bom dia pra você. Bom dia, Batista, um abraço, tá tudo bem aí, né? Tudo bem, por aqui está tudo ótimo, tá tudo Band, e por aí? Por aqui também tudo Band. Olha, Batista, Band. Ontem, como é que é mesmo o apelido do Soares? Luizito Soares? Pistoleiro. Pá, né? pá. Ontem ele deu uma entrevista, uma festa maravilhosa, o torcedor gremista fez lá na Arena Grêmio pro Luizito Soares, mas ele disse na coletiva, olha, não sou o mesmo de 2015, 2013, e é fato, né? Luizito Soares já tá com uma idade certa, avançada. Na Copa do Mundo nós vimos aí lampejos do Luiz Soares e ele vem aí pro Grêmio com uma expectativa grandíssima em cima dele. Agora, o que esperar? O que esperar, Batistão, del Pistoleiro? Está no ar nossa área com Danilo Capucci aqui no coração, na mesa de áudio. E Lucas Pessoa, montagens, gravações, efeitos especiais e também imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 11h33. Intervalo e voltamos já já. Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada
especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. 11h36. Lupe, começa falando aí da Copinha, né? A Ponte estreou com o pé direito, ganhou a partida, mas está na vice-liderança, perde no saldo de gols para o América Mineiro. Que goleou o Retrô por 3-1, por isso a Ponte está na segunda colocação. A Ponte venceu por 1-0 os donos da casa, o Vossen da cidade de Assis. Quem marcou o gol foi o zagueiro Euler. Como eu disse ontem no Esporte em Debate, o Euler já está há muito tempo na base da Ponte. Se não me engano, ele chegou na Ponte Preta com 14 anos e sempre vem chamando a atenção. Ontem foi o responsável pelo gol que deu a vitória para a Alvinegra. Próximo compromisso da Ponte acontece no sábado, às 3h15 da tarde, na cidade de Assis, contra o América, duelo dos líderes do grupo da Ponte Preta. O jogo de fundo é entre Retrô e Vossen. Já o Guarani hoje tem compromisso difícil pela Copinha. Vai enfrentar a equipe do Grêmio. Jogo marcado para 7h30 da noite no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca. Se o Guarani conseguir a vitória, praticamente não, já garante a sua classificação para a próxima fase. E aí, Gleger, hoje a expectativa, a Ponte ontem ganhou e o Guarani hoje tem pela frente o segundo jogo, ganhando já passa para a próxima fase. A Ponte venceu 1-0, né? O jogo contra a equipe da casa, sempre difícil, estreia, Copa São Paulo, né? Os meninos ansiosos, e você estreando com vitória é sempre importante. E quando você estreia já com a vitória, você já dá praticamente que um passo à sua classificação. Né? É o que aconteceu com o Guarani. O Guarani enfrenta o Grêmio hoje, né? Como disse o Lupe, uma vitória já o garante na próxima fase. Um empate também não é um mau resultado, até porque o Guarani vai enfrentar aí um dos grandes da sua chave. Então, é expectativa de bom jogo, né? É sempre importante isso. Estudar o time adversário, a gente sabe que as informações são mínimas, né? Quando você enfrenta times desconhecidos. O Guarani não, vai enfrentar o Grêmio. E a Ponte dando aí a largada para a Copa São Paulo. Olha, Batistão, eu estou muito confiante com os dois times de Campinas. Por tudo que nós vimos aí na primeira rodada, vitória do Guarani, vitória da Ponte e a sequência, expectativa de bons jogos e de classificação para ambos os times. A Ponte que é bicampeã da Copa São Paulo. Falando agora do time profissional, 11h39, falando da Ponte Preta, Lupi. Hoje a gente começa falando da Macaca, que está na cidade de Itu, se preparando para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia da Ponte no dia 14, às 3h30 da tarde, na cidade de Rio Claro, contra o Veloclube. E hoje a principal informação no estádio Moisés Lucarelli é o acerto com o Everton, que está livre após o fim do contrato com o Grêmio, e ele vai assinar, se já não assinou com a Ponte Preta, até o fim de 2023. Como todo mundo sabe, a Série A2 é uma realidade totalmente diferente do que a principal divisão do estado de São Paulo, cotas bem menores do que a divisão especial do Campeonato Paulista. Por isso o Everton, nesse primeiro momento, assina com o salário dentro da realidade da Ponte Preta e para a Série B o aumento salarial, além de algumas metas que foram colocadas no contrato, e se o Everton atingir como número de jogos, minutos em campo e entre outras metas, ele também recebe aí um plus nos seus vencimentos. O Everton está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo que ele sofreu de forma bem feia na cidade de Brusque, então ele está em recuperação. Na verdade, ele já está em transição
e tudo leva a crer que o Everton vai participar da Série A2 do Campeonato Paulista, deve perder o primeiro ou o segundo jogo, mas depois, se estiver recuperado, pode ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Quem fez um balanço desse período de treinamentos na Ponte Preta foi o volante Leonaldi. A preparação está muito boa, desde o começo, quando nós voltamos em dezembro, estamos melhorando a parte física, a parte tática também está sendo bem trabalhada e vamos chegar muito forte para essa estreia. Por enquanto, a Ponte Preta conseguiu manter uma base de atletas que atuaram em 2022, principalmente no meio-campo. Leonaldi fala da importância dessa base para conquistar bons resultados em 2023. O entrosamento conta muito, né? Como manteve uma base boa do ano passado, aí acreditamos que isso possa ajudar no início da temporada, tanto do pessoal que está chegando, para também se unir, né? Fortalecer o elenco para a gente fazer um bom campeonato. Leonaldi vai para a sua terceira temporada no time principal da Ponte Preta. Ano passado, fez 46 jogos, marcou 1 gol e colaborou com 5 assistências. O jovem volante da Macaca projeta a temporada deste ano. Eu espero poder continuar contribuindo com a equipe, né? Poder fazer boas partidas também, para ajudar o nosso time a vencer e a subir, que é o nosso principal objetivo. Leonaldi também avalia a disputa pela titularidade no meio-campo da equipe sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Não, a disputa entre nós no elenco sempre foi muito forte, muito acirrada. Isso é até bom para subir o nível realmente de todo mundo, para que a gente possa ajudar a Ponte Preta, que é o nosso principal intuito. Desde ontem, a delegação da Ponte está concentrada em um hotel na cidade de Itu, onde vai finalizar a pré-temporada até a estreia na Série A2. Leonaldi comenta sobre esse período de preparação mais intenso até o jogo contra o Veloclube na abertura da competição. Isso daí o atleta tem que se acostumar, né? Não tem como de ficar longe da família, focar 100% no trabalho, na alimentação, e é uma parte muito importante para dar a base para o resto da temporada. Esse o volante Leonaldi falando dessa preparação da Ponte Preta na cidade de Itu. Alguns torcedores me perguntaram, quando eu disse do Everton, qual jogo ele deve voltar da Série A2. Isso é muito difícil da gente cravar aqui e falar para o torcedor da Ponte Preta. Tudo vai depender da recuperação do jogador, mas tudo encaminhado para a permanência do Everton no Moisés Lucarelli esse ano, Batista. E aí, Gleger, Leonaldi. Aliás, o Vasco, né? Tá de olho aí, tá monitorando o Leonaldi. Ele vai para a terceira temporada. Falávamos isso ontem no programa Esporte em Debate. 21 anos, já está maduro o Leonaldi ou ainda não? Eu acho que sim. Já a gente percebe, jogador titularíssimo do time. A expectativa era essa, sem dúvida, de que alguns clubes viessem atrás do futebol do Leonaldi, até porque a sequência dele é muito boa, né? Ele é muito bom jogador jovem, voluntarioso. Eu não tinha dúvida disso agora. A Ponte tem que avaliar se realmente é boa a proposta para o clube. Acho que esse é o ponto, né? Agora, Batista, se você me permite, uma ótima notícia pro torcedor pontepretano, né? A renovação do Everton. Esse menino aí teve aquele acidente, né? Naquela contusão, naquele jogo em Brusque, como disse o Lupe, né? E ele tava em alta, né? Tava bem no time, tinha entrado bem, conquistado a posição, e aí vem a contusão. E agora essa notícia que o Lupe traz, ele pode voltar ao time ainda na Série A2, é uma ótima notícia para o torcedor pontepretano, e ainda mais com o contrato renovado. Então, a Ponte, sem dúvida nenhuma, ganha. É um ganho expressivo com essa renovação e com esse atleta, que eu não tenho dúvida nenhuma. Ele sabe, inteligente o jogador, né? Tá vendo uma contusão séria, dá um passo atrás, renova o contrato, disputa o campeonato A2, tem uma camisa pesada, de história e tradição, e o Everton, que sem dúvida nenhuma pode ajudar muito a Macaca em 2023. Batista, você e o Gleger são parças do presidente da Federação Paulista. Pede para mudar o nome da Copa São Paulo para Copa Pelé de Futebol Júnior. Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Bonito nome, hein?
Carlos do Jardim do Lago. Você é parça do Reinaldo Carneiro Bastos ou não? Eu sou um amigo do Reinaldo, mas sou parça do Mauro Silva, que é o vice-presidente. Podemos falar, né? É uma boa ideia. Acho que seria legal. Sei, né? Pela tradição da Copa São Paulo, né? Mas representa a cidade de São Paulo, mas seria legal. Acho que isso é interessante. Boa ideia, viu, Carlos? 11h45. É hora do Bugre da Band. Falando agora do Guarani, Antônio Lupi. Bom, Batista, o Guarani que anunciou ontem a contratação de forma oficial do Enderson, nome que você, inclusive, foi o primeiro a publicar, inclusive durante uma entrevista com o Pastana, que quase caiu da cadeira. O Enderson veio do Azures, disputou aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Azures, a mesma equipe que veio o Jamerson, que foi um dos principais jogadores do Guarani na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na segunda parte, onde o Guarani teve uma reação e conseguiu garantir a sua permanência na segunda divisão do futebol brasileiro. O Enderson é volante. Falou ontem pela primeira vez com a camisa do Bugre. Uma honra muito grande estar aqui. Acho que é o sonho de toda criança representar um time desse tamanho. Minha trajetória, eu comecei no futsal muito novo, aí passei pro campo já com uns 15 anos. Aí comecei no Botafogo, aí depois fui para Portugal, aí passei um tempo em Portugal. Aí de Portugal vim para o Azures, aí do Azures vim para cá. Muito dinâmico, tem um bom passe, muito ativo no jogo. Gosto de falar, gosto de me apresentar para o jogo. Bastante presente durante o jogo. Falava com o James todo dia quando ele veio para cá. Aí acompanhei até mais os jogos. E quando apareceu a oportunidade de vir para cá, eu fiquei muito feliz também. Contei para ele, aí ele ficou felizão também. E graças a Deus deu tudo certo. A primeira vez no Paulistão. Se Deus quiser vai dar tudo certo pra gente. Vamos alcançar nossas metas, nossos objetivos. É um sentimento muito, muito bom, muito feliz, porque é uma maior competição do estadual do Brasil, né? Todo mundo sonha em jogar essa competição e estar representando esse clube é melhor ainda. Já fiz amizade com todo mundo, já tô bem próximo de todo mundo gente boa, o ambiente tá bom. E vamos buscar coisas grandes. O Enderson, jogador que veio da equipe do Azures. Ontem tivemos algumas informações com os companheiros de imprensa lá da cidade de Pato Branco e informações boas a respeito desse jogador. E o Guarani ainda está no mercado. Mesmo o Pastana, na entrevista que nos concedeu no final do ano passado, ainda busca um atacante para fechar esse ciclo de contratações para a disputa do Campeonato Paulista. Encontra dificuldade, encontra concorrência, mas por enquanto nenhum nome especulado. Vale lembrar que com a negociação entre Corinthians, Guarani e Bidu, que inclusive já treina e já foi apresentado oficialmente lá no Parque São Jorge, existe a possibilidade do Guarani receber aí 2 jogadores que não serão aproveitados pelo Corinthians em 2023. Os nomes ainda são mantidos em sigilo, Batista. Aí, Gleger, o Enderson tá chegando, tem possibilidade de ser titular, vai brigar por uma camisa titular ou é jogador para compor o elenco? Olha, Batista, ontem nós tivemos informações desse jogador aí com um setorista, né, lá do Azures, e as informações são muito boas. Nós tentávamos aqui até esboçar um time titular do Guarani. E eu coloquei a possibilidade desse menino entrar no meio de campo para fazer o mesmo esquema que o Mozart vinha usando com o Giovanni Augusto e o Isaac. E pelas informações colhidas, provavelmente o Mozart vai fazer isso. Então, para mim, vem para ser aí um dos jogadores a brigar por uma das vagas no time titular, né? A gente sabe que essa parceria Guarani e Azures tem dado certo. Tá aí o Jamerson, né? Que deu muito certo na equipe do Guarani, jogador desconhecido, e que ajudou muito na recuperação do Bugre em 2023. Então, não tenho dúvida. Boa contratação e eu sempre acreditando muito, né, Batista, na competência do Rodrigo Pastana, que tem feito um trabalho excepcional à frente do Guarani. Vamos tentar esboçar rapidamente aqui um time. O Guarani não divulgou nada ainda, não tem nada assim para poder esboçar o time, mas imaginando, né, aquilo que o Mozart pode fazer. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Castan e Jamerson, Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Gênison e Bruninho.
Pode ser que tenha uma alteração, porque o Mozart deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes São Paulo e disse que vai espelhar o time da Croácia. E aí joga sem camisa 5, sem camisa 10 e com 3 volantes. Quer dizer, sem camisa não é o número da camisa, entendeu? É o posicionamento. É o posicionamento, senão exatamente. Entrar o jogador sem número na camisa, isso aí não tem cabimento. Mas tem time que entra sem número na camisa, né? Você sabe muito bem disso. Às vezes não dá pra ver. Complica a vida do narrador, né? Batista adora isso. Mas o que você acha disso, hein, Gleger? Eu acho interessante. Eu acho legal. Eu acho que, é claro que ontem, inclusive no programa, os caras, mas peraí, Giovanni Augusto agora vai jogar igual o Modric? Não é nada disso. Quando ele fala espelhar, é o posicionamento, como nós estávamos dizendo. Então eu acho interessante, sim. Por isso, né, falando desse menino aí que chegou agora, para entrar ali no meio de campo, para fazer uma espécie de losango de meio de campo, com 2 atacantes, Giovanni Augusto um pouco mais à frente, né, girando o meio de campo com 3 volantes. O Richard Rios é um jogador que sai muito, é um jogador que tem essa característica. Esse menino que chegou agora também tem essa característica de chegar, de pisar na área. Então eu acho que é interessante sim esse posicionamento. E acho o mais importante de tudo, Batista, é você, no caso o Mozart, né, tá usando da modernidade, tá espelhando. Copa do Mundo é um baita de um exemplo de posicionamento de times que andaram bem na Copa. Então eu acho legal. Achei legal essa ideia do Mozart. Batista, e você falou do Anderson, né? Comentei que ele foi apresentado ontem. Para quem não teve a oportunidade de ouvir o Cleidson Oldoni, que é setorista do Azures, a gente reprisa novamente aqui informações do Anderson, que inclusive pode aparecer no time titular do Bugre. Olá, os amigos da Rádio Bandeirantes de Campinas. Prazer estar falando com toda a audiência, maciça e grande também. Venho trazer um pouquinho sobre o jogador Anderson, acertado com o Guarani de Campinas, um segundo volante, passou pela equipe do Azures, aqui do Paraná. O Anderson fez uma campanha em 2022 com um meteoro chamado Azures. Junto com a equipe, onde ele chegou no começo do ano, ele veio junto com a equipe fazer uma campanha magnífica de terceira fase da Copa do Brasil. Também trazendo o seu estilo de jogo dentro de campo. E dentro de campo ele joga como um segundo volante, como diz nas mesas de futebol, é um segundo volante moderno. Mas ele não joga de terno, não. Ele é um jogador que gosta de fazer o box-box, de box. Gosta muito de chegar na área adversária. Sim. É um jogador que tem um passe curto, muito bom, por sinal. Sempre que ele estava em campo, o Azures tinha uma qualidade maior, principalmente na sua saída de bola com o Anderson. Ele tem esse poder, ele tem essa saída de bola com a bola no chão, como também um lançamento longo, é onde ele consegue trazer para a equipe e também dar opções para os laterais, fazendo também essa triangulação, passe curto e também infiltrando na defesa adversária. O Anderson, ele tem uma capacidade sempre de antever a jogada. Aquele ponto futuro que a gente chama, aquela bola no futuro, ele consegue fazer isso sim. Ele não é um camisa 10. Ele não é um armador. Ele é um 8, sim, dentro de campo. Ele jogou na Azures como segundo volante, como primeiro volante também ele já fez. Ele fazendo pelo lado direito, o segundo volante, também fazendo o segundo volante do lado esquerdo. Ajudando sempre próximo do seu camisa 10 e também deixando a defensiva sempre com uma boa saída de bola. No ataque, ele conseguia também chegando e também chegar na área adversária. Ele é um jogador inteligente, um jogador de passe rápido, velocidade, uma boa cobertura também. Vai cair muito bem no Guarani, muito bem. Aonde no Guarani tem o lateral esquerdo Jamerson, que jogou com ele também nessa temporada 2022 no Azures. Eu deixo aqui ao amigo Antônio Lupe um abraço. Sou Cleidson Oldoni, da Rádio Itapuã, de Pato Branco, Paraná.
Sobre as informações do Wenderson, novo jogador da equipe do Guarani. 11h55 na Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ano novo, ferramenta nova. Aproveite as ofertas da virada da Anhanguera e comece o ano novo com a maleta cheia. Confira: aparador de grama Tramontina, R$ 209,90. Compressor de ar Jet Fácil Shoes, R$ 646,90. Cortador de grama Tramontina, R$ 575,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a Rede Shopping dos Animais. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. São 11h58. Hoje tem jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para o Guarani, que entra em campo para enfrentar o Grêmio. Jogo marcado para as 7h30 da noite na cidade de Franca. Outros jogos desta quinta-feira: o 15 de Jaú encara o Floresta, a Aparecidense encara o Flamengo, Francana enfrenta o Cruzeiro de Alagoas, Guarani e Grêmio, como destaquei anteriormente, Penapolense e Comercial do Mato Grosso do Sul, Capivariano e Cruzeiro, Nacional e 15 de Piracicaba, Juventude e Alecrim. E também vamos ter aí jogos pela Copa do Nordeste, eliminatórias, primeira rodada. O Vitória da Bahia vai enfrentar o Cordino, a Jacuipense enfrenta o Altos do Piauí, CSA e Potiguar de Mossoró, América de Natal e Motoclube Confiança e Souza da Paraíba, além de Ferroviário e Asa. E o Santa Cruz, que anunciou Baraca, que passou pelo futebol de Campinas, Ponte Preta, Guarani. Baraca vai jogar no Santa Cruz, que hoje entra em campo para enfrentar o Caucaia do Ceará. Todos esses jogos pelas eliminatórias da Copa do Nordeste, a primeira rodada. Lembrando que a CBF, a respeito de Copa do Brasil,
deve realizar o sorteio entre Guarani e Criciúma no dia 11. Essa é a data inicialmente marcada. Pode sofrer alguma alteração, além, é claro, do sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil, o torneio mais rentável do futebol brasileiro. Mas o Guarani e também o Criciúma já se manifestaram que vão jogar a competição. E a gente aguarda aí a decisão tanto da CBF, Federação Paulista de Futebol, para saber o futuro, se vai ser mantido esse sorteio ou se vai ser feita alguma outra alteração. São meio-dia, a gente encerra o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes e à tarde, a partir das 5 horas, tem o Esporte em Debate. Comigo, Gleger Tigrão e Carlos Batista. Até lá! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 56.